Incêndio atinge marcenaria que abrigava cerca de 3 toneladas de produtos químicos no Paquetá, em Santos. A área foi isolada e os moradores encaminhados para a Santa Casa da cidade. Foram quase 3 horas de combate ao fogo. O incêndio começou na madrugada desta segunda-feira. O imóvel onde funcionava uma madeireira fica na rua Dr. Cochrane, no bairro do Paquetá. O trabalho dos bombeiros foi difícil porque eles não sabiam que no local havia substâncias químicas. Durante o combate, os bombeiros que estavam no local na hora, eles começaram a perceber que jogava água em determinado local e explodia, tinha algumas explosões. E aí os trabalhos pararam, a gente chamou o responsável que não sabia informar e depois que uma terceira pessoa chegou, ele falou que tratava-se de um produto químico e em contato com a água era altamente tóxico. Aqui onde eu estou é a distância máxima que a gente pode chegar do local do incêndio. Dá para a gente ver que houve uma destruição muito grande, o teto veio abaixo, muita madeira queimada e ali no fundo você consegue enxergar um monte de areia. Esse monte de areia foi feito pelos bombeiros e ele está cobrindo o produto químico que estava no galpão e que acabou surpreendendo aí a ação dos bombeiros que vieram para combater esse incêndio. O produto químico é fosfeto de alumínio e é usado como veneno contra insetos. Em contato com a água, ocorre uma reação química que gera um gás tóxico. Por conta disso, 70 moradores da região, entre adultos e crianças, tiveram que deixar suas casas e foram encaminhados para a Santa Casa de Santos para avaliação médica. Técnicos da CETESB foram até o local para avaliar a situação e determinar a estratégia para a retirada do produto. Segundo a Defesa Civil, a situação está sob controle. Os técnicos da CETESB estão fazendo medição da quantidade, se é que há gás presente aqui, para orientar a nossa decisão de retorno dos moradores e liberação da área ou manter a área ainda interditada. A Receita Federal apreendeu hoje mais de 460 quilos de cocaína na margem direita do Porto de Santos. O entorpecente foi localizado com a ajuda de cães farejadores. A droga estava dentro de um container que iria para a França. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal e ninguém foi preso. O assunto agora é eleições. Faltam 3 semanas para o segundo turno e o momento já é de análise. Confira na reportagem de Fabiano Roma. Uma segunda-feira de pós-eleição, de muita expectativa. O eleitor paulista vai ter que escolher em segundo turno o presidente e também o governador do estado. Na visão do jornalista e analista político Rodolfo Amaral, a disputa presidencial já era esperada entre Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL. Para Amaral, quem tem mais chances de vencer é o candidato do PSL. Quanto à disputa para o governo do estado, está mais difícil de fazer previsões. Houve uma disputa acirrada, realmente, voto a voto aí entre os 2 segundos colocados, o Márcio França e o Paulo Scaff. E agora eles devem estar nos primeiros momentos tentando fazer um rearranjo. O Dória foi rápido, já acordou dizendo que apoia o Bolsonaro. O Márcio França fica numa situação um tanto quanto delicada, porque muito provavelmente ele vai receber os votos, o apoio formal do Paulo Scaff. Começaram juntos em 2010, o Scaff foi candidato a governador pelo PSB, partido do Márcio, levado pelo Márcio França. Então é natural que o Paulo Scaff anuncie o apoio ao Márcio França, mas o apoio do candidato não necessariamente leva aos votos do candidato. O publicitário especialista em marketing político Fabiano Caldeira analisa o cenário. Para ele, o clima de medo não deve prevalecer. O Brasil hoje tem instituições democráticas, tem bem fundamentadas, né? Então isso faz parte do jogo, mas não dá para ser levado a sério, tanto quando a gente fala que o Bolsonaro vai voltar à ditadura, quanto fala que o PT vai transformar o Brasil numa nova Venezuela. Isso aí são atos extremos que fazem parte do jogo político, mas que na verdade representam sentimentos que depois no dia a dia se arrefecem, ficam mais tranquilos. O eleitor tem pela frente 3 semanas até o segundo turno das eleições. Até lá, para quem já se decidiu, o caminho pode ser mais tranquilo. Para quem ainda não escolheu, o melhor é ir em busca do máximo de informações possível sobre cada candidato. É isso que vai ajudar no voto consciente, na decisão de quem escolher
para governador e para presidente. Mas o que ninguém pode deixar de lado, o mais importante é o respeito às opiniões e à democracia. O brasileiro polarizou, virou uma guerra, né? Você não pode declarar o voto para ninguém. Se votar no A, porque você vota no A que é não sei o que, é fascista. Se você vota no B, não sei o que é comunista. Então não é nada disso. Democracia é deixar cada um votar em quem quiser, né? É isso. Em paz. Em paz, para poder ter um governo pacífico, para que ele possa governar em paz e melhorar o país. É isso. E o candidato ao governo do estado, Márcio França, gravou um vídeo junto com a esposa e a vice da chapa, a coronel Eliane Nicolucci. Ele agradeceu os votos dos eleitores nesse primeiro turno. Olá, meus amigos, estamos aqui, eu, coronel Nicolucci, a Lúcia, comemorando ainda esse resultado tão legal, tão bacana. Uma vitória de todo mundo, não foi, coronel? A gente fez um esforço tão grande. E eu quero agradecer a todos vocês aqui, o esforço que vocês me ajudaram tanto, as cidades, as pessoas aí, vereadores, prefeitos, amigos, os policiais militares, policiais civis, da polícia técnica, os funcionários públicos, servidores do Estado, meus irmãos, agentes penitenciários, todo mundo aqui. Coronel, dá uma palavrinha aí, vamos lá. Olha, agora é o momento da gente unir força, estamos juntos realmente por uma causa excelente, que é fazer um governo voltado para as pessoas, ó. Tô trabalhando, é isso aí, juntos. Olha, São Paulo mandou o recado, o Brasil mandou o recado de mudança. E a mudança em São Paulo é 40 neles aí. Valeu. Obrigada. Obrigado, um beijo gente. no coração. Beijo. Valeu. Obrigada mesmo. A Santa Cecília TV mostrou todos os detalhes da eleição na maior cobertura da TV regional. Foram mais de 15 horas no ar e dezenas de profissionais para levar as informações mais atualizadas para você, telespectador. Antes mesmo do início da eleição, nossas equipes já estavam a postos para acompanhar o dia de votação. A Polícia Militar está reforçando o policiamento. Olha só, hein? Nesse momento estão abrindo o portão. Nesse momento estão abrindo o portão aqui no Olga Cury, repetindo aqui na Aparecida. Mostramos o pleito em diversos pontos da Baixada Santista e conversamos com quem madrugou para cumprir o dever cívico. Em primeiro lugar, nosso dever. Embora a gente seja desanimado, mas vamos continuar lutando para acertar isso aqui, né? Nosso país precisa de acerto. Minha expectativa é sempre para melhor, né? Eu, por exemplo, com 75 anos, estou aqui tentando melhorar. Deputados federal e estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Foi preciso digitar 19 números. Mesmo assim, o que observamos foi uma votação tranquila e sem tumultos na região. Para a gente votar lá é tranquilo. Leva a colinha, numa boa. Uma pessoa se complicou um pouquinho antes de mim, mas foi rápido sim. Está sendo rápida a votação. As nossas 8 equipes conversaram com os políticos da Baixada Santista. Entrevistamos candidatos nesta eleição, vereadores e prefeitos. Momento muito importante para o país, pessoas votarem com absoluto equilíbrio, tranquilidade, exercer o seu direito de voto e fazer as melhores opções para o país, para que nós possamos escolher representantes aí em todas as esferas que sejam capazes de solucionar os problemas que o Brasil tem. Nos anos passados foi uma dura batalha para se conquistar um momento como esse, de liberdade plena, de escolher os seus representantes. Mesmo com essa chuva fraca, tenho notado um comparecimento importante e até aqui, graças a Deus, tudo transcorrendo na mais absoluta calma. Após o encerramento da votação, mais um trabalho de destaque. Um programa ao vivo nos nossos estúdios acompanhou a apuração. Convidados e comentaristas analisaram o cenário a cada atualização dos dados. A questão é, num segundo turno, entre os dois, com os dois dividindo o tempo de TV, o Lula vai ser um ator importantíssimo na hora de tentar transferir os votos que foram dele para o Bolsonaro de volta para o Haddad. Uma cobertura de fôlego do sistema Santa Cecília de comunicação. Uma cobertura que reafirma nossos princípios democráticos e o compromisso em trazer a melhor informação para você, telespectador. É um orgulho mesmo ver uma emissora diante dos seus veículos também todos agregados, somando esforços, não só a TV, o portal, a FM, também os nossos alunos e professores engajados, contribuindo bastante para as informações, a prestação de serviços. Então a Santa Cecília, como sempre, cumprindo bem a sua missão, que é uma missão regional de nós estarmos presentes em todas as cidades aqui da Baixada Santista.
e, obviamente, também informando o que aconteça nos demais colégios eleitorais do Brasil. Voltamos a falar da eleição de ontem. 4 representantes da Baixada Santista foram escolhidos para a Assembleia Legislativa. Caio França, do PSB, professor Kenny, do PP, Paulo Correia Júnior, do Patriotas e Tenente Coimbra, do PSL. Já na Câmara Federal foram eleitos Rosana Vale, do PSB, e Júnior Bozella, do PSL. E hoje o Caderno Regional começa uma série de entrevistas com os vencedores do pleito. E o nosso primeiro convidado é Júnior Bozella, que conquistou 78.712 votos. Bozella, boa noite. Obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Boa noite. A votação ficou dentro da sua expectativa? Era isso que você esperava? Você se surpreendeu de alguma maneira com a votação? Qual é a sensação agora depois da vitória também? A sensação de dever cumprido, né? A gente cumpriu uma agenda importante aí em todo o estado de São Paulo. Conversamos aí com a população e o povo sobre entender, né? Quem tem currículo, a diferença de quem tem currículo e de quem tem ficha corrida. Então, eu sempre apresentei a minha história de vida como o meu principal cartão de visita. Então, eu fiquei muito feliz, muito honrado, e a gente entende que a votação, uma vez ela acontecendo, e a nossa foi expressiva, né? Todo o estado de São Paulo pulverizou, né? Dos meus quase 80 mil votos, eu tive quase 60 mil votos, né? Em várias regiões do interior do estado de São Paulo. Não se concentrou aqui na região da Baixada Santista. Exatamente. Eu devo isso a todo o trabalho que eu realizei no governo federal, na Fundação Nacional de Saúde. Então, eu percorri as regiões mais longínquas do estado de São Paulo, fui no Pontal do Paranapanema, em cidades como Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Caiuá, Dracena, Marabá Paulista, e entreguei resultado, fiz gestão. E eu apresentei à população do estado, enquanto eu fui secretário, enquanto eu fui vereador, né, o que eu pude fazer, né, nessas atividades públicas, seja no Executivo Municipal, seja no Legislativo Municipal e enquanto no Executivo Federal, superintendente da Fundação Nacional de Saúde. Essa não foi a sua primeira tentativa de Câmara Federal, né, Rosela? Em 2014 você já havia tentado, né, esse cargo. O que mudou de lá para cá? Eu fui candidato eu fui secretário, me elegi vereador, tive quase 4 mil votos no município de São Vicente, e em 1 ano e meio aí, praticamente, de mandato de vida pública, eu fui candidato a deputado estadual, onde eu tive quase 50 mil votos também, né, ali andando, mostrando o trabalho do nosso mandato. Fui reconhecido, apesar da votação expressiva naquela oportunidade, também não consegui alcançar a cadeira. E fui candidato a prefeito, não baixei a guarda, teria uma reeleição de vereador muito tranquila, né? Se eu não saísse de casa, eu me elegeria vereador. Mas como eu aprendi na minha casa, né, que política não é profissão, é vocação, e eu não vivo de política, então eu fiz a opção de cumprir os meus ideais e as minhas convicções de disputar a prefeitura naquele instante. E dessa eleição, a diferença foi que eu consegui acumular essas atividades, essas ações, essa experiência na vida pública, e fez com que andar pelo Estado, entregar à população a mensagem, né, da verdade. E eu sou talvez o único candidato a deputado federal aqui da região que não aceitei 1 centavo do dinheiro público, do fundo partidário, que é o fundo da vergonha. Nós fizemos uma campanha limpa, séria, transparente, de saliva, suor e sola de sapato. Muitos não acreditavam na nossa eleição, porque a gente não faz alarde, a gente trabalha, né, com forma honesta, olhando nos olhos das pessoas, e quem trabalha colhe o resultado. E a nossa missão enquanto homem público é tratar dos interesses coletivos. O Estado, ele serve para tratar das pessoas. Aqueles que vão para a política, aqueles que se ocupam de cargos no Estado para se servir, esses estão fadados ao insucesso. Esse vai ser um dos seus objetivos, quando você fala aí desse financiamento público de campanha, é acabar com esse financiamento público? E qual, na sua opinião, é a melhor maneira de se financiar as campanhas? Olha, na verdade, a gente entende que o financiamento, da forma como ele foi aprovado, ele apenas privilegiou a quem já está no poder. Ele não é democrático, não é né, nada Bozella? democrático. Pessoas como a gente, que busca a alternância, a oxigenação, para ter uma reciclagem, e teve uma mudança no Congresso Nacional, mas a circulação de poder... Acho que no Senado teve mais mudança do que na Câmara, né? Exato, porque os deputados... Mas o povo não é mais bobo, né? O povo deu uma resposta significativa nessa eleição. Aqueles que se beneficiaram do fundo, você vê que essa coisa não tem mais espaço para o toma lá da cá, para o balcão de negócios. Essa velha política é um ciclo que faliu no país. Aliás, vários candidatos que receberam muito dinheiro, e só para citar um exemplo aqui, né, a ex-presidente Dilma talvez tenha feito a campanha mais cara e ficou em 4º lugar, né, na campanha dela em Minas Gerais. Tem tantos exemplos, né? A divisão do fundo do PSDB, por exemplo,
né, onde teve que dividir para os governadores, para o presidente, para os deputados do partido. Quer dizer, então, assim, muitos desses deputados não obtiveram o resultado nas urnas. Né? Então, por quê? Porque o povo hoje está mais consciente. Essa eleição é um divisor de águas na história da República. Por quê? Porque houve uma conscientização. As pessoas estão procurando conhecer a história, o mandato, e quem não se apresenta e espera apenas contar com o dinheiro público que foi retirado da saúde, da educação, da segurança, para comprar a consciência, não dá mais certo. Eu fiquei muito feliz com o resultado dessa eleição. Por que a opção pelo PSL? Olha, eu acreditei no PSL quando ninguém acreditava, né? Bem da verdade. Você disse agora há pouco que eu tive 50 mil votos em 2014, e imagina a quantidade de partidos que nos procuram para poder compor uma chapa de candidatos. É muito significativo. Exato. Esse é um número, né? Então isso é normal, os partidos, né, te chamarem, te convidar. E eu fiz a opção de acreditar no projeto do PSL por ser um partido pequeno, que ninguém queria o PSL. Ninguém com 1 voto e ninguém com 100 mil votos. E eu fiz a opção de acreditar no projeto do partido, de construir a base do partido no estado de São Paulo, né, trazer as pessoas de bem. E aí, né, quis o destino, nós não tínhamos a bola de cristal, que o Bolsonaro procurasse o PSL. Por que o Bolsonaro procurou o PSL? Porque apesar de pequenininho, de nanico, mas era talvez um dos poucos, se não o único partido limpo. Eu escolhi o PSL naquela oportunidade por acreditar que era um partido diferente. Já tive oportunidades que foram frustrantes, né, em partidos onde os coronéis, os caciques, acabam te perseguindo, e candidaturas como a nossa, ela já nasce fadada ao insucesso, porque se você não é amigo do rei, você não tem chance de absolutamente nada, eles te perseguem e te tiram a possibilidade. Então no PSL eu encontrei um espaço de ter a liberdade para trabalhar e apresentar a minha proposta de mandato. De partido nanico, como você mesmo falou, que elegeu apenas um deputado federal na eleição passada, para a segunda maior bancada da Câmara, com 52 deputados, não é? Só perde para a bancada do PT. Aumenta também a responsabilidade do partido, eu imagino, não é, Bozella? Não, sem dúvida. Eu acho que nós temos que ter uma tropa de choque agora no Congresso Nacional. Se a gente eleger no dia 28, no segundo turno, um presidente honesto, nós precisamos ter deputados honestos que ajudem o presidente a implementar essa agenda positiva que o país tanto precisa. Mesmo que ele seja o que não é o seu candidato? Olha, no caso da vitória do Haddad, por exemplo, qual será o comportamento da sua bancada? Eu espero que, após a eleição, nós brasileiros, né, e no Brasil tem muita gente honesta, tem muita gente boa, né, a gente possa unir o país, em definitivo, para que as coisas realmente passem a acontecer. Agora, se caso ninguém tem bola de cristal, eu costumo dizer isso, às vezes a pessoa casa com o marido ou com uma mulher 1, 2, 3 vezes e troca, é normal, né? Você tem que errar por ação e não por omissão. Votar em nulo, votar em branco, se abster do processo é grave, porque alguém vai ganhar a eleição no dia 28. Agora, eu espero que seja um presidente patriota, né, e honesto. Agora, se for um presidente que não seja aquele que a gente acredita que possa romper o ciclo e o sistema político brasileiro, que é o aparelhamento da máquina pública, nós precisamos ter uma tropa de choque no Congresso que combata um presidente corrupto, que não esteja nutrido de bons propósitos, né, de acordo com as nossas convicções e dos nossos ideais. Porque caso o seu candidato seja o vencedor, ele também vai precisar de base de apoio no Congresso, porque a forma de governo que nós temos hoje impede o personalismo na administração, vamos chamar assim. Quer dizer, é preciso ter base, preciso ter apoio para que emendas possam ser aprovadas, e aí nesse caso são 308 votos mínimos. Né? Veja bem, eu acho que após a redemocratização do país, criou-se um sistema, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, na história do mensalinho, onde a corrupção se instalou e virou um modelo, que é um modelo que desgraçou o povo. Então, assim, o presidente que ganha a eleição, com o apoio da população e a militância espontânea, aguerrida, não talvez consiga implementar uma agenda positiva, e nós que temos uma bancada forte e outros deputados honestos que tem lá no Congresso, eventualmente que não sejam do PSL, consiga dar uma blindagem para que deputados que só pensam no toma lá da cá não coloquem a faca no pescoço do presidente e façam uma discussão a nível de país, né? A nível de república, de interesse da nação. Da maioria, isso que, da maioria. E aí, lógico, se o deputado, quando o povo entender que esse deputado não está agindo com bons propósitos, o povo também vai acuar através das redes sociais, das mídias, esses deputados que estão querendo ainda se prevalecer, né? E ter o privilégio da velha política do aparelhamento da máquina pública. Qual é a análise que você faz da votação do candidato do seu partido, né, o Bolsonaro, nesse primeiro turno das eleições?
as pesquisas erraram, você diria, Bozella? Ou houve uma migração de votos aí nos últimos dias da campanha? As pesquisas, elas sempre erram, né? E elas erram por um propósito, para manipular a opinião pública. Né? E deixa, no momento final, elas vão tentando diminuir essa margem, para não ficar tão vergonhoso. Corrigir. Tenta corrigir para dar mais próximo do resultado que já era aquele, porque quem está nas ruas, a gente percebe o sentimento da população. Agora, essa é uma outra questão que precisa discutir, é uma pauta no Congresso Nacional. Não todos, não gosto de generalizar, mas tem institutos de pesquisa no país que são extremamente contaminados, né? Vulneráveis. Quais as alianças possíveis agora para o segundo turno? Como é que fica, na sua visão, aí a disputa agora? Acho que a maior aliança que nós temos é com o povo. Né? A proposta do Jair Bolsonaro, do PSL, é uma proposta de equilibrar, não dividir o país. É um país que não tem que ter distinção entre homens e mulheres, brancos e negros, nortistas e sulistas. Nós precisamos ter o povo unido, aguerrido, né? E a grande maioria é contagiar aqueles que talvez ainda não tenham compreendido a importância de ter um novo modelo de gestão no país que combata justamente esse sistema corrupto, né? De aparelhamento, Estado mínimo, né? Diminuir as estatais, diminuir a quantidade de cargos de confiança. Acho que é isso que a gente precisa passar para o povo, né? Um país que possa servir aos brasileiros. Da mesma forma como você falou que as redes sociais vão estar atentas para o comportamento dos deputados, no caso da Câmara, também vão estar atentas para cobrar tudo aquilo que foi falado durante a campanha em relação ao próprio presidente também, não é? Eu acredito que ninguém é o salvador da pátria, né? Não, claro. Não existe. E longe... Nem deve existir, né? Não existe. Já tivemos experiências assim. Exato. Então, acho que nós precisamos ter o quê? Pessoas que se sacrifiquem. Política não é atividade de escolha. Política é atividade de renúncia. Você se entrega, é um sacerdócio. Agora, tem muita gente que vai para a política por status, por privilégio, por vaidade, por complemento de renda salarial. Eu acho que esse é o modelo que faliu. A política ela é muito boa. O errado no país talvez sejam cidadãos de uma sociedade que nós eleitores, escolhemos para ser política e falar em nosso nome. Agora, a política ela é um instrumento nobre, né, que resolve a vida das pessoas. Eu, particularmente, tenho orgulho de dizer que eu sou político. Porque não há atividade no mundo mais digna do que a política. Feitas por pessoas de bem, que abdicam e renunciam dos seus interesses pessoais para tratar dos interesses coletivos. A segurança pública sempre foi tema de predominância, vamos dizer assim, no discurso do seu partido. Esse também vai ser o foco do seu mandato, Zé, a segurança pública? Sem dúvida. Nós temos um país hoje que... com muitos direitos humanos, não? Mas nós precisamos de humanos com direitos. Eu acho que essa é a pauta principal. Projetos de leis importantes como com relação à castração química, que deu certo em diversas... nos Estados Unidos, vários estados têm leis severas com relação à castração química para combater estuprador, pedófilo. E no Brasil nada é feito. A cada semana há indícios aí, há registro de estupros coletivos e que nada acontece. É uma coisa repetitiva, que a cada semana recorre no nosso país. Agora, flexibilização do Estatuto de Desarmamento, destravar na pauta lá o Congresso aprovou a redução da maioridade penal. Por isso que o Olímpio, justamente foi eleito senador do Estado de São Paulo, porque vai ser um senador correto, um senador honesto, que vai poder buscar as questões da segurança pública e ninguém aguenta mais. Qual chefe de família, qual mãe tem a tranquilidade de quando o seu filho vai para a balada, vai passear com os amigos, de dormir. Fica esperando o barulho da chave em casa acontecer para ver se ele voltou em segurança. Nós vivemos isolados, nós vivemos numa prisão. Isso tem que acabar no país. A gente precisa ter leis rigorosas, de forma severa, para que as pessoas tenham tranquilidade. Trazendo a pauta aqui para a nossa região, quais são os temas que despertam o interesse hoje da população da região da Baixada Santista e que vão ser foco da sua atuação também lá? O Porto, por exemplo. A gente tem uma responsabilidade muito grande com toda a Baixada. Eu conheço a realidade da região, já fui vereador, disputei para deputado, fui candidato a prefeito e me relaciono muito bem com todos os prefeitos. E já me coloquei à disposição de todos. Hoje, logo pela manhã, conversei com o prefeito do Guarujá, me ligou para parabenizar, já me coloquei à disposição. Fui fazer uma visita ao prefeito de Santos, porque eu entendo que Santos e a questão do Porto, Santos, Guarujá, é fundamental. A gente precisa travar uma discussão lá em Brasília com relação à descentralização da gestão do Porto.
até para aquecer a economia, voltar a gerar emprego, né? A Baixada precisa se desenvolver. E uma administração mais regional também, né, Zé? É essa a discussão que nós precisamos ter. Eu cito muito a questão da saúde e eu lembro do Hospital dos Estivadores, que se não tiver uma interlocução, uma ponte entre o município e a União, fatalmente vai fechar, porque o custeio não consegue, é muito alto, então precisa ter recurso do governo federal. Então eu já procurei alguns prefeitos, seguramente nos próximos 15 dias vou conseguir conversar com um a um para entender as pautas principais de cada uma das cidades, para que a partir do ano que vem a gente possa estar lá em Brasília tratando dos assuntos de forma muito responsável. Deputado federal eleito Júnior Bozella, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela eleição e sucesso, que suas pautas também façam sucesso lá na Câmara para melhorar ainda mais a situação tão ruim, vamos dizer assim, que está a população brasileira. Sem dúvida, eu que agradeço a oportunidade e parabenizo o Grupo Santa Cecília Televisão pela brilhante cobertura nessas eleições, sempre de forma íntegra e imparcial. Obrigado e boa noite. Obrigado. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando santaportal.com.br. Eu volto amanhã com mais notícias de Santos e região. Espero por você. Uma boa noite e até lá. Tchau.